Agora sim, agora a gente vai olhar um pouquinho, pessoal, para o que aconteceu com Americanas hoje. Uma coisa impressionante, tá? Tem tudo a ver com o anúncio feito pela empresa, isso ainda no fim da semana passada, de que vai haver uma troca no alto comando dessa importante empresa do varejo nacional. O que está rolando no caso da Americanas? Sai Miguel Gutierrez, que está há décadas no comando da empresa, e entra Sérgio Rial, que atualmente é presidente do Conselho de Administração do Santander Brasil. Ele deve assumir o comando da Americanas já no dia 1º de janeiro, e a transição acontece desde já. Nos próximos 4 meses haverá essa transição paulatina até que o Sérgio Rial assuma no começo do ano que vem. O mercado gostou muito disso porque gosta muito do Sérgio Rial, tá? Essa experiência dele de tantos, acho que são 7 ou quase 8 anos à frente do Santander Brasil, garantiu a ele um posto de um dos CEOs mais respeitados, mais admirados do mercado financeiro brasileiro. A expectativa do mercado, inclusive, é que haja mudanças profundas na cultura da empresa. A Americanas tradicionalmente escolhe os seus líderes internamente. E foi um susto, ninguém estava esperando, essa bola não foi cantada por ninguém. E aí um novo CEO que vem de fora da Americanas, rompendo com a tradição da própria empresa, foi uma mudança bastante importante. O Valor Econômico, inclusive, noticiou que havia já uma pressão entre os acionistas para uma troca no comando da empresa. Como eu disse, o Sérgio Rial é visto como um dos CEOs mais respeitados do Brasil e também tem entre os seus pontos fortes as relações internas e externas na empresa. É um homem muito bem relacionado. Outra coisa que o mercado se animou com o Rial à frente das Americanas é porque ele deve dar uma ênfase, pelo menos essa expectativa no momento, aos serviços financeiros da empresa, já que a gente está falando de alguém que é praticamente um expert no setor. A Americanas criou nos últimos anos o seu sistema de pagamentos, a AME, né, que tem cashback, tem vários benefícios, parceria com diferentes lojistas, mas o serviço nunca decolou exatamente. Então há uma expectativa de que serviços financeiros passem a ocupar um espaço cada vez maior na escala de importância dentro da Americanas. E olha, o desafio olhando só para o varejo já é gigantesco. A Americanas enfrenta uma concorrência brutal e cresceu menos em vendas do que os seus concorrentes. Os últimos balanços divulgados também mostram isso. A percepção do mercado é que a Americanas ficou um pouco para trás. Em relação à Magazine Luiza, que é uma empresa super importante para o setor, em relação também à própria Via, que está se recuperando, está passando por uma reconjuntura muito importante, e também num setor de grande concorrência que tem muitas empresas de fora fazendo a cabeça do consumidor, né? A gente tem aqui há muitos anos já Mercado Livre, que é o líder do setor, inclusive, tem a Amazon com muita força, olhando para o Brasil como um dos seus mercados preferenciais, e mais recentemente grandes players asiáticos. A AliExpress, chinesa, já atuava no Brasil há muitos anos, agora tem uma equipe no Brasil pensando no Brasil, e para falar dos últimos 2 anos, o grande fenômeno ali que é a Shopee, né? Que está muita gente fazendo cadastro, um dos aplicativos mais baixados do Brasil já há 2 anos, está ganhando um espaço enorme, uma presença importante nas redes sociais. A Americanas ficou meio olhando de lado, a expectativa de que a empresa passe por uma postura um pouco mais agressiva depois que o Sérgio Rial se tornar o novo diretor-presidente da companhia. O mercado gostou tanto dessa notícia, meu povo, mas tanto que as ações do Magalu, as ações americanas dispararam só 22,49%. 22,49% terminaram o pregão de hoje nos R$ 15,96. Mas no ano a gente ainda está falando de uma perda forte. Olha aqui no Status Invest, 47,41% de queda entre o pregão de 3 de janeiro de 2022, o primeiro desse ano, até o pregão de hoje, tá? A empresa perdeu, cada ação ali perdeu R$ 14,39 neste período. Não é pouca coisa mesmo, a gente continua prestando atenção no que vai acontecer com Americanas daqui por diante. Outro destaque do dia, a Via, ainda falando do setor de varejo, concorrente da Americanas, reforçou o seu caixa com 300 milhões de reais em créditos tributários. Olha só que interessante. A Via tem um caminhão, uma grana pesada de créditos tributários. De vez em quando eles vendem esses créditos tributários. Esses 300 milhões se juntam a outros 500 milhões que ela vendeu recentemente, ou seja, vai colocar no caixa da empresa 800 milhões, e no fim de 2021 a Via informou que tinha 9 bilhões e meio de reais
em créditos tributários. Isso agradou o mercado, há uma perspectiva de que haja um reforço de caixa importante na empresa, isso deve aparecer nos balanços ao longo dos próximos trimestres, a própria companhia informou que isso vai ficar mais visível ao longo dos próximos 18 meses. O balanço do segundo trimestre da Via foi meio frustrante, o mercado viu um balanço fraco, o lucro da empresa caiu 95%, ainda assim um pequeniníssimo lucro. O mercado olhou para esse cabedal de informações todo e acabou comprando mais Via. As ações chegaram a subir quase 3%, mas no fechamento uma alta de 1,93% aos R$ 3,17. No último ano, as ações da Via acumulam uma queda de 70%, tá? R$ 7,63% de perda de valor nesse período para chegar nos R$ 3,17 de hoje. Volto a falar aqui também, pessoal, sobre o Boletim Focus de hoje, né? A gente pontuou agora na nossa conversa com o André Perfeito, mas eu volto a colocar os números aqui com um pouquinho mais de ênfase. O Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central Brasileiro, reúne as projeções das principais casas aqui. A gente viu pela primeira vez em muitas, sei lá quantas semanas, uma queda nas projeções do mercado para o IPCA, tanto em 2022 quanto 2023. 6,82% é a mediana para este ano. Na semana passada estava em 7,02%. E para o ano que vem, 5,33% de inflação, ante 5,38% da expectativa mediana do mercado na semana passada. Quando a gente considera as projeções para o PIB, mais uma alta quando a gente olha para 2022. Na semana passada, a mediana era de um PIB de 2% de crescimento nesse ano, agora é de 2,02%. No ano que vem, no entanto, mais uma redução de 0,41% na semana passada para 0,39%. As projeções para câmbio se mantiveram estáveis, R$ 5,20, tanto no fim desse ano quanto no fim do ano que vem, e as projeções para a Selic também também ficaram estáveis. O mercado acredita que a Selic vai terminar o ano em 13,75% aqui no Brasil e em 11% em 2022 e 11% em 2023, ou seja, juros mais altos por mais tempo. E assim a gente chega ao fim, olhando para o catadão geral do que aconteceu no Ibovespa de hoje, meu povo. Bom, o Ibovespa hoje acompanhou um mau humor externo, de novo, foi praticamente uma continuidade dos movimentos que a gente viu lá na semana passada. Por que tanta ansiedade assim, Greg? Bom, nessa semana, galera, começa o simpósio Jackson Hole, que reúne alguns dos principais formuladores de política monetária do planeta. O mercado está bem atento, de orelha em pé, especialmente às declarações do Jerome Powell. Só que tem um problema, essas declarações do Jerome Powell vão acontecer só na sexta-feira, na manhã desta sexta-feira. Então, até lá, a gente pode esperar bastante volatilidade do mercado. A aposta de que o Banco Central dos Estados Unidos vai elevar os juros em 0,75 ponto percentual na reunião marcada para acontecer agora no mês de setembro continua ganhando espaço. Ainda não é majoritária, mas tem mais gente apostando numa alta de 0,75 hoje do que tinha na sexta-feira, por exemplo. A gente já viu um movimento nessa direção. Até o momento, a maior parte do mercado ainda acredita numa alta de 0,50 ponto percentual. Está todo mundo de olho nas dicas vindas de Jackson Hole para entender as preocupações desses formuladores de política monetária com a inflação, as percepções deles sobre a continuidade desse processo e como que eles vão dar o remedinho para tentar acabar com essa inflação que é a maior dos últimos 40 anos lá nos Estados Unidos. Diante de toda essa ansiedade, as bolsas americanas caíram firme, hein? Dow Jones perdeu hoje 1,90%, S&P 500 recuou 2,13%, Nasdaq caiu 2,55%. Essas foram as maiores perdas diárias nos principais índices acionários de Nova York desde o mês de junho deste ano. Esse temor por juros mais altos também acabou afetando o bom humor, ou melhor, afetando o humor e transformando em mau humor aqui no Brasil. E o Ibovespa terminou o dia numa queda de 0,89% aos 110.501 pontos. O nosso mapa dos ativos também mostra com muita clareza o que foi que aconteceu. Dá uma olhada aqui, amplamente vermelhinho. Até as grandes exceções aqui foram as ações da Petrobras, mesmo num dia de petróleo com muita volatilidade. As ações ordinárias avançaram quase 2%, assim como as ações preferenciais. Agora, todos os outros setores caíram de maneira majoritária, tá? Todo mundo, não sobrou nenhum setor. Esse setor majoritariamente subiu? Não, todos eles foram para baixo, o cenário ainda é de muita cautela e de continuidade das perdas. Uma coisa que é bom também a gente lembrar é que, beleza, o Bovespa caiu 2% na sexta-feira, caiu mais quase 1% hoje, mas
esse clima de cautela, por conta do que vai acontecer com os juros lá nos Estados Unidos, acaba também estimulando uma realização de lucros. Afinal, nós estamos num rally importante no mês de agosto e o Bovespa continua no positivo em 2022. Então, claro, abre espaço para a galera embolsar um pouco das diferenças que se fizeram nos últimos meses com a alta generalizada das ações das empresas. Aqui no Ibovespa e também lá nos Estados Unidos houve esse rally, né? Tem gente que chama isso de rally de bear market. A gente vai continuar acompanhando aqui no Suno Notícias, sempre com a nossa lupinha bem de perto. Sobe essa música aí, Gu. Vamos encerrar essa nossa conversa. Antes eu quero dar uma olhada como ficou a nossa enquete. Eu perguntei o que você acha da taxação de dividendos. E 58% da audiência do Suno Notícias diz que dividendos devem ser totalmente isentos de taxas. 36% dizem que devem ser isentos, mas até um determinado limite. E só 6% defendem que os dividendos sejam taxados independente da quantia em que eles sejam pagos aos acionistas. Muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa enquete, que votaram, que deixaram os comentários, que estão animadíssimos aqui. Eu já vou me preparar para o JN hoje também. Essa semana é para assistir coladinho, tá? Amanhã a gente tem mais, obviamente, aqui às 19 horas. Também tem ao meio-dia mais um episódio do Almoço com o Gestor. Você almoça junto com a gente aqui, falando sobre estratégias e investimentos, meio-dia em ponto. Mas antes disso ainda, às 9 horas da manhã, tem a Beatriz Boiadia começando os serviços aqui, olhando para frente, entendendo o que deve fazer preço. Lembrando, se você tem dúvidas sobre finanças pessoais, está passando por um momento difícil, não sabe o que fazer, se caso se compra uma bicicleta, participe aqui do nosso SOS Dinheiro, manda o seu e-mail com a sua história para a gente em gregory.prudenciano@suno.com.br. Obrigado, gente, pela audiência de vocês, pelo carinho, pelos comentários, pelos likes e pelas inscrições no canal, para a gente virar hoje ainda para a marca dos 52 mil inscritos. Até amanhã, grande beijo.